Fala galera, estamos chegando com mais um podcast do Pier. Hoje a minha equipe separou algumas perguntas para a gente responder. O Thiagão talvez faça as perguntas em primeira mão aqui para mim, para eu não ter que ficar lendo. Hoje o tema é diferente, eu vou falar... Diferente não, porque a gente está acostumado a falar mais de política, do que acontece na sociedade, enfim. Eu vou dar uma tranquilizada e falar um pouquinho de futebol. Então, que é um assunto que todo mundo sabe que eu gosto bastante, sou super ligado em futebol. Tenho uma paixão pela bola, não é de hoje. Então eu quero que o Thiagão aqui da minha equipe faça as perguntas e a gente vai fazendo esse bate-papo esportivo hoje no final do dia, segunda-feira para vocês. A Lai tá mandando eu parar de bater a caneta no papel, assim. Então eu vou parar de bater a caneta também. Vai lá, Thiagão. Bom, primeira pergunta então onde começou a tua paixão pelo futebol? Bom, a paixão pelo futebol começa acho que desde quando eu nasci. Eu nasci em 82. Meu pai me levou no estádio a primeira vez em 1983, final de 83 para 84. Sempre fui torcedor do Coritiba. Em 84, em 85, 86, meu pai já levava para entrar em campo com os jogadores. E claro, eu acho que aí quando você passa dos 4, 5 anos, começa a ter uma noção de futebol, você começa a se tornar um apaixonado pelo futebol. Claro, eu sou um apaixonado pelo Coritiba, mas como futebol, como esporte como um todo. Você posta bastante nas suas redes sociais, né, sobre futebol, sobre a paixão que você tem pelo futebol internacional. Eu queria saber de você qual o time que você prefere, Lazio ou Juve? Essa é uma pergunta bacana porque muitos amigos meus me criticam que eu tenho 2 times na Itália. Na verdade, a história é a seguinte: em 1993 eu morei em Turim, na Itália, e em Turim tem 2 times. Ou você torce para o Torino, que por incrível que pareça, dentro de Turim é um time muito grande, quase até maior de torcida que a própria Juventus na cidade, e tem a Juventus. Eu, em 1993, ia aos jogos da Juve e acabei sendo um apaixonado pela Juventus. Só que em 95, o meu pai casou com uma mulher chamada Rossella, que é torcedora da Lazio, ela é de Roma, e a partir dali eu comecei quando assisti os jogos com ela, e as minhas viagens para a Itália não eram mais para Turim. As minhas viagens para a Itália eram para Roma, até que a Roma, todo mundo sabe, tem uma cor vermelha, e eu ali, lógico, sendo coxa branca, a gente acabou pegando uma afinidade e eu comecei a gostar da Lazio. E hoje posso dizer que eu tenho uma simpatia pela forma como a Lazio é um time que sofre mais, ela lembra o Coxa muitas vezes, apesar que a Lazio tem bastante título, bem mais que o nosso Verdão. Eu tenho uma simpatia muito grande pela Lazio, muito grande mesmo. Posso dizer que gosto muito dos dois, mas hoje meu time sim é a Lazio da Itália, um time que eu tenho uma grande afinidade, gosto bastante, principalmente pela forma que a torcida se comporta. Os jogadores argentinos têm uma raça incrível, inclusive os brasileiros da Lazio são brasileiros que têm dado toda uma conotação fantástica. E eu particularmente gosto muito do futebol de Roma. Eu acho que a rivalidade Roma e Lazio é uma rivalidade transcendental. Ela é equivalente a River e Boca, Galatasaray e Fenerbahçe, sei lá, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter. E eu acho uma rivalidade muito forte, porque é uma rivalidade que contagia toda a cidade de Roma. Uma outra pergunta ainda, continuando nesse tema do futebol europeu, como que foi a final da Champions que você foi? Foi em 2015, né? Então, é 2014. Agora você me pegou. Acho que 14 foi a final Juventus e Barcelona. Foi em Berlim. Foi muito bacana. A Juve acabou perdendo por 3-1 para o Barcelona, que tinha Neymar, tinha o Adriano, inclusive, o lateral direito, que hoje está no Atlético. Esquerda, né? Esquerdo, lateral esquerdo que está no Atlético. A Juve tinha um timaço também, mas era ainda inferior ao time do Barça. O Barcelona estava ganhando de 1-0, a Juventus acabou empatando o jogo. E foi muito legal, até porque eu, por uma coincidência, acabei sentando do lado da esposa do Adriano. Ela viu falando português e a gente acabou até se tornando ali conhecido no dia. Mas foi muito bacana a atmosfera, porque a torcida da Juventus praticamente lotou o estádio, ocupando 70% do estádio. A torcida do Barcelona praticamente não existiu naquele sábado. E o clima realmente de Champions League é muito divertido, é muito bacana, é algo que, para quem gosta de futebol,
particularmente acho que vale a pena acompanhar uma final. E uma pergunta que não estava aqui, mas curiosidade, Champions ou Libertadores? Eu acho que são dois momentos completamente diferentes. Eu acho que a Champions League ela tem uma relação com o consumidor dela muito mais profissional. Eu acho que a Champions ela te traz realmente o que é um business no futebol. Não dá para se dizer que não tem paixão na Champions. É um absurdo que você vê times da Inglaterra contra times italianos, por exemplo, é uma rivalidade. Você vê times alemães que tem torcidas fanáticos como Bayern, como Borussia. Você tem times como na Itália, Juventus e Inter, enfim, Napoli recentemente, que está disputando quase todas as Champions. Eu sou fã de Champions League. Acho difícil comparar. A Liberta é algo transcendental. Você vê um jogo do Boca, um jogo do River. Agora nós vamos ter Flamengo, nós vamos ter Grêmio. Nós vamos ter Flamengo e Grêmio, River e Boca. Eu acho que a Libertadores, talvez ela tenha ainda o que o futebol raiz te traz, o alambrado, ela te traz o foguetório, que é algo particularmente que eu sempre gostei muito, e acho que as torcidas argentinas, principalmente as argentinas, as brasileiras um pouco menos, fazem uma festa maravilhosa. Eu particularmente acho que não tenho como optar qual das duas. Eu sou fã das duas, enfim, acho que vamos deixar no empate essas duas, eu gosto dos dois. Beleza, então agora vamos para a parte dos palpites. Essa semana vai ser disputada a semifinal da Libertadores. Queria que você falasse pra gente, pra você, qual o campeão da Libertadores desse ano? Eu ainda aposto no River Plate. Eu acho que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, e aqui talvez esteja na próxima. Acho não, né? O Flamengo já é o campeão brasileiro, isso tá nítido, tem um elenco com maior número de craques, conseguiu montar um grande time. Eu acho que Grêmio e Flamengo ainda é um jogo que para mim é uma incógnita. O Grêmio tem uma camisa muito, muito forte, não dá para brincar com o Grêmio, mesmo no Rio. O Grêmio gosta de disputar esse tipo de jogo. Por mais que o Flamengo viva um momento excepcional, o Renato Gaúcho passa o que é ser gremista dentro do vestiário, isso conta muito. Eu acho que essa diferença ainda pode acontecer do Grêmio surpreender o Flamengo. Mas eu acho que o River, com o treinador que ele tem, com o Muñeco, eu acho que o River tem tudo para ser o campeão da Liberta. E eu hoje apostaria no River Plate, até porque eu preferia que fosse o River do que o Flamengo. As cores do Flamengo não me agradam. E eu particularmente queria, entre o River e o Flamengo, eu torço para que o River seja campeão. Bom, a próxima pergunta você já respondeu. A próxima era quem era o campeão brasileiro. Exatamente. O Flamengo já é o campeão brasileiro merecidamente por tudo que construiu ao longo do ano. E a torcida do Flamengo é muito exigente, e o time está de parabéns, estão voando. Eu acho que o que difere o Flamengo dos outros ainda é o elenco, é o grupo e o entendimento do que representou esse ano para o Flamengo. Acho que o Flamengo, como eu disse, pode ser campeão da Libertadores? Pode, e acho que tem grande time para isso. E acho até que pode ser o ano do Flamengo, mas campeão brasileiro liquidado, o Flamengo já é o campeão. A penúltima pergunta é: quem sobe e quem cai, na tua opinião? Eu acho que quem cai para a Série B está mais ou menos definido. Eu acho que tem 4. Eu acho que eu tinha apostado no início que o Cruzeiro seria a grande zebra do ano. O Cruzeiro iria cair. Mas o Cruzeiro começou a ganhar alguns jogos que eu particularmente até me surpreendi. Ganhou fora, ganhou de São Paulo agora recentemente. Não lembro quem o Cruzeiro jogou no final de semana. Com o Corinthians, ganhou do Corinthians fora, numa bobagem da zaga corintiana. Eu acho que cai a Chape, o Avaí, quem está lá embaixo... CSA tá na 18ª. O CSA caiu também. Eu acho que cai são os 4 que estão ali hoje. O Ceará, a Chape, o Avaí e o CSA. Eu acho que são esses 4 que vão acabar caindo, porque o Vasco, por exemplo, poderia cair, o Luxemburgo ressuscitou, o Cruzeiro ressuscitou. Então eu acho que só uma bobagem derruba um dos grandes aí. Quem sobe, o Bragantino e o Sport já subiram. Isso para mim é nítido, até porque o Sport tem que fazer muita bobagem para não subir. E ali vai ficar vagas, são 3 vagas, 2 vagas para 3 times. Vai ficar o Atlético Goianiense, Coritiba e o América. Um desses 3 vai subir
nas duas vagas. Acho que o Atlético Goianiense ainda não definiu, o Goianiense tem tropeçado, o Coritiba mesmo jogando muito mal, está contando com um fator que é inacreditável para quem torce para o Coritiba, que é a sorte. O Coritiba empatou um jogo que historicamente perderia, jogando mal, jogando Serra Dourada, em crise, com um ano catastrófico, muito difícil, com mudança de treinador, com crise na diretoria, com desconfiança do torcedor. O Coritiba tinha tudo para perder esse jogo e o Giovani acerta uma falta aos 47 do segundo tempo. Alguns podem até criticar o Vitor Carvalho por ele ter feito, eu particularmente sou sempre defensor da base, acho que ele falhou, lógico, todo mundo sabe, mas o Coritiba está contando com um fator diferente. Acho que o Coritiba tem tudo para subir, até porque tem um confronto direto com o Sport em casa, tem 4 jogos que dá para vencer os 4 em casa e tem um jogo a menos. Não é possível que o Coritiba não busque 3 pontos, 4 pontos fora de 12, de 16 que vão ser disputados. Então acho que o Coritiba também tem tudo para subir. Tá. A última pergunta envolvendo o Coxa. Qual seria o time dos sonhos do Coxa para o Pier? Eu já fiz isso várias vezes, eu já bolei no papel. É difícil colocar hoje quem seria os meus 11. Eu tenho lá em casa anotado, mas eu colocaria hoje, por exemplo, por exemplo, eu não vi o Jairo jogar. Então é difícil você falar que o Jairo seria teu titular se você não viu jogar. Então eu preferiria fazer um Dream Team dos que eu vi e um Dream Team dos que eu não vi. Então eu poderia colocar lá Fernando Praz, eu poderia colocar Rafinha e Miranda, dos que eu vi, Adriano, lateral. Eu, por exemplo, para mim o volante é o Nascimento, pelo que ele representou para o Coritiba. Eu poderia colocar o Tcheco, que eu não estaria falando nenhuma bobagem. Eu colocaria com certeza o Alex, eu colocaria, por exemplo, o meu 9 é o Magrão. Acho que o Magrão passou por uma fase maravilhosa. Então, assim, é difícil dar um Dream Team assim, até porque você me pegou desprevenido na pergunta. Mas o Pachequinho, por exemplo, não tem como sair do Pacheco nesse ataque. Como é que você vai deixar um cara que fez o que fez pelo Coritiba? O Ademir Alcântara, como é que eu não vou pôr o Ademir com a 8? Então eu acho que tem muito, e o Evair talvez ali com a 9. Então, mais ou menos seria esse aí o meu time. Talvez estaria faltando mais um meia para ajudar. Eu, por exemplo, porque é que é difícil você falar do 11 dos que eu vi. Aí você tem os que eu não vi. Você pode colocar Tchela Batias, vai colocar Jair, vai colocar Paquitos, vai colocar gente que eu só escutei falar. E aí vai ficar um debate muito difícil, porque quando você não viu, palpitar é sempre muito difícil. Não, fechou. Acho que eram essas perguntas aí. Pelo menos o assunto hoje foi mais contraído, né? Quer dizer, se tivesse subido, era mais fácil falar se tivesse subido para a primeira. Quem sabe a gente suba. Valeu, galera. Obrigado e tamo junto.